Terceira maior cidade de Santa Catarina e localizada no Vale do Itajaí, Blumenau é reconhecida no Brasil e no mundo pela tradição germânica. Quem transita pelas ruas percebe um povo orgulhoso de sua origem, mas é fato que a grande maioria são imigrantes das mais diversas regiões. Diferente do cenário brasileiro, a maioria de seus habitantes são brancos e o preconceito racial e a discriminação são acentuados. A única santa da religião da Igreja Católica foi pintada de branco. Nós já tivemos aqui um vigia da FURB que foi hostilizado por alunos chamado de macaco na universidade. Tivemos um aluno que foi espancado pela polícia aqui no posto Ras, no centro da cidade, entre tantos e tantos exemplos que se acumulam aqui na nossa cidade. Além, é claro, do racismo velado, que é aquele racismo sutil, que é a falta de visibilidade dos negros nos postos importantes da cidade, que é, por exemplo, a gente só teve na nossa história um vereador negro, né, nos 160 e poucos anos da nossa querida Blumenau, a gente só teve um vereador negro, nunca tivemos um prefeito negro. Se a gente andar pela Rua 15, a gente não vai encontrar negros, né, em postos de uma posição melhor. Ou seja, os negros sempre estão em cargos de baixo prestígio, baixa remuneração, e isso torna sempre a gente uma população eminentemente subalterna. E é para isso que o movimento negro vem lutando contra. A gente quer dizer que a gente existe, que nós temos potencial e que nós queremos ocupar todos os espaços da cidade. Com o propósito de mudanças na sociedade, resistência, combate ao racismo e todas as formas de preconceito, surge o movimento popular Cisne Negro em busca de igualdade, respeito e paridade. O Cisne Negro ele surge em 2003, dia 21 de março. O coletivo ele surge com uma demanda de negros e negras aqui da cidade. Ele na verdade ele surge de um curso de formação que teve na FURB, onde a gente visitou as regiões periféricas de Blumenau. E a gente percebeu que essas regiões periféricas, as regiões com maior número de vulnerabilidades, elas eram predominantemente compostas por negros e negras. E a partir daí, alguns alunos que tinham afinidades resolveram fazer um grupo, um coletivo, que discutisse o racismo e as formas de enfrentamento aqui na cidade. Então ele surge no final de 2012, oficialmente em 2013, dia 21 de março de 2013, é composto por pessoas da comunidade, dessas próprias comunidades, Pedro Kraus, Dona Edith, a região ali do Fidelis também, foram regiões que a gente visitou. E a partir daí a gente começou o trabalho de construir e consolidar esse coletivo. A Lei 10.639 de janeiro de 2003 estabelece a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, e um grupo de professores liderados pelo professor Carlos Silva, em 2014, implementa na Universidade Regional de Blumenau o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, onde são debatidos temas como religião, cultura, educação e avanços das conquistas consolidadas e ameaçadas pela atual crise política. Ainda vale a pena tu acordar de manhã e defender uma causa. Há quem diga que o racismo e o preconceito não existem e que este sentimento não passa de desculpas ou justificativas. Só quem vive este cotidiano reconhece seus pares, suas conquistas e desafios de luta. Dessa forma, se organiza para o enfrentamento a fim de conquistar uma sociedade sem correntes ou diferenças na busca de um mundo mais justo, sem preconceitos e discriminação. A partir daí eu acho que tem grandes desafios que daí precisa o poder público avançar, porque nós como os movimentos sociais a gente aponta a nossa agenda de reivindicação, mas o poder público tem que fazer o papel dele. E daí a gente tem que avançar, por exemplo, na criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, que a gente já entregou faz 2 anos e ainda não está consolidado. A gente precisa de uma coordenadoria, ou seja, um espaço no poder público que vai pensar uma agenda de igualdade racial, né, que vai, por exemplo, acolher as denúncias de racismo. A gente não tem nenhum espaço, nenhuma delegacia especializada nisso na cidade, ou seja, as coisas se perdem e às vezes se recebe como um crime comum, né, quando ali está tipificado como racismo em algumas situações. Ou seja, a gente precisa de mais investimentos na saúde da população negra. Tem uma doença chamada anemia falciforme, que é uma doença que atinge prevalecentemente a população negra. E a gente não tem hoje nenhum programa, nenhuma assistência na rede pública para essas pessoas que têm o traço ou que têm a doença falciforme. Então a gente precisa avançar. A Lei 10.639, que inclui os currículos escolares,
a conteúdos relativos à história do povo africano, né, e a história da África, ainda engatinha na cidade de Blumenau a implementação. A gente precisa ter mais formação, mais investimento, compra de livros didáticos, né, e além disso capacitar os profissionais que estão na ponta, ou seja, os nossos professores. Então, para tudo isso acontecer, precisa do movimento social, que já apresentou essa pauta há bastante tempo, mas precisa também vontade política do poder público. A gente só se constrói efetivamente as ações concretas quando o movimento apresenta a sua pauta de reivindicação e o poder público concretiza. Acho que a gente pode avançar num futuro muito próximo.